a mais um bate-papo literário, programa para quem aprecia uma boa história e uma boa conversa. E o nosso convidado de hoje é muito especial. Ele foi o primeiro convidado do programa e certamente trouxe muita sorte para que o bate-papo literário se tornasse uma referência aqui na nossa cidade na área da literatura. Ele é autor de 18 livros e está de volta hoje para falar do lançamento do seu último livro, Cortina Negra, Crime no Crematório, que aconteceu no dia 24 de outubro na biblioteca da Unisul. E é uma honra enorme receber mais uma vez para um delicioso bate-papo o meu querido confrade da Academia Tubaronense de Letras, o escritor Pedro Antônio Correia. Tudo bom, seu Pedro? Tudo bem, então. Para mim é uma honra, né, você fazer essa referência de que eu fui o primeiro entrevistado seu. Né? Que maravilha, então, né, seu Pedro? Mim, isso aí é uma honra, né? O senhor já voltou aqui, então, como eu estava falando com o senhor, dando uma olhadinha nos roteiros que eu tinha, essa é a quarta vez que o senhor vem aqui falar de livros. Pois é, a quarta vez. Então, e que venha então, muitas e muitas mais, né, outras seu Pedro? quartas vezes. Se Deus quiser. Seu Pedro, antes da gente começar a falar do livro, fala um pouquinho pra gente, então, sobre a sua trajetória. Eu sei que é uma trajetória longa, né? Mas o senhor escreve desde quando? O senhor é membro fundador da Academia Tubaronense de Letras. Fala rapidamente sobre a sua trajetória. A minha trajetória, eu comecei a escrever, eu tinha mais ou menos uns 45 anos por aí. Eu lecionava na Escola Santo Anjo da Guarda, uma escola do meio rural naquela época, né? Não tinha um livro sequer para minhas aulas de português. Então eu fui obrigado a trabalhar, a escrever alguns textos, né? algumas narrativas, algumas dissertações, né? E descrições, para poder usar em aula. Passava no mimeógrafo a álcool naquele tempo, que lá, graças a Deus, tinha um, né? Hoje em dia os alunos nem sabem o que é isso mais, né? E assim eu comecei a ter o gosto pela escrita, né? Depois também os alunos começaram a, de vez em quando, pedir para contar história. Eu disse, olha, eu não sei contar história, assim, eu não sou contador de história, não sou. Mas, e aí eu comecei a escrever. O primeiro, A Cachoeira dos Pilões, né? E eu escrevia 4, 5 páginas e na última aula de sexta-feira, última aula da semana, os últimos minutinhos da aula, eu lia para eles o que eu tinha escrito. E assim foi, né? Eu fui escrevendo e fui contando para eles, fui lendo para os alunos, né? Quase que igual nessa radionovela de antigamente, por capítulos, né? Por capítulos. E eles me davam sugestões. Que legal, né? Então, é bem interessante essa minha... Esse foi qual? O primeiro livro do senhor, como é que chama? Não, olha, e assim, dessa base eu escrevi A Cachoeira dos Pilões, que é o primeiro. Escrevendo e contando. A Felícia, escrevendo e contando. Também. Sempre é tempo. Conheço né? também. E assim por diante. E A Trilha dos Miseráveis. 4, esse aqui não cheguei a terminar, não. Quando eu estava escrevendo esse aqui, né? Eu comecei a escrever esse paralelo. Certo. Os dois paralelos, né? Então eu contei um pouco desse, e quando eu estava pela metade desse aqui, eu saí da escola. Fui convidado para vir trabalhar no projeto Nemo, né? Projeto de adultos, né? Ensino de adultos. Certo. E isso é que ficou inacabado para eles, né? O Sempre é Tempo o senhor lançou recentemente. Não, faz tempo. Foi o terceiro livro, faz tempo. Ah, então eu que li. Já faz pouco tempo que eu já achei que o senhor está lançou. esgotado já. Né? Não, o que o senhor lançou recentemente antes dele foi falando da vida do senhor também, não é? Ah, isso aqui foi ano passado, escrevi ano passado. Isso, então estou confundindo, seu Pedro. Crônicas da Vida Inteira. Tá. Então, que bom, eu trouxe todo esse material porque eu não sei eu não sabia qual era o rumo da nossa conversa. Ah, mas então maravilha. Vim preparado. Maravilha. Então, e o senhor foi fundador também da Academia Tubaronense de Letras. Membro fundador da Academia Tubaronense. E presidente. E o primeiro presidente. Primeiro e quinto presidente, né? Foi o José Henrique, sim. Depois o Caporal, depois do Caporal foi a Miriam e depois eu, né? Então eu fui o primeiro e o quinto. Né?
Agora é que então esse está o Gilmar. Como é que é esse processo criativo, seu Pedro? Porque eu estava lendo esse último livro e me chamou a atenção que geralmente quando os autores colocam uma observação, os autores de ficção, que fala que essa obra é meramente ficcional, não é qualquer semelhança com alguma pessoa. No inglês se diz insight, né? É o insight, sim, a inspiração. Parece que alguma ente espiritual, né? Alguma musa vem inspirar. Interessante que tem há certos momentos que a gente se põe a escrever e não sai uma vírgula, né? E outros momentos, então, deslancha que é uma beleza, escreve 4, 5, 6 páginas assim, não tapa, né? Eu acho que é coisa das musas mesmo, Pedro, eu acho que sim. Eu acho que vamos falar. Algum espírito bem faz isso. É verdade, é verdade. Vamos falar desse último livro, então, que é o Cortina Negra, que é Crime no Crematório, um romance policial. A minha percepção foi essa. É meio policialesco, né? Eu gostei demais, assim. Então, nessa questão que o senhor falou que é puramente ficcional, mas o senhor tem alguma relação com alguma história real para poder criar o tema, pelo menos? Não, com a história real, não. Foi apenas uma conversa com um cunhado meu, o Jaime Vestrup, né? Ele foi me contando certo dia que ele tinha ido a Camboriú ao velório e a cerimônia de cremação de um cunhado dele. E me contou da impressão, a impressão negativa que ele teve lá, ao ver aquela cortina se abrir, o caixão, o féretro foi para lá, o caixão foi lá para dentro, sumiu, a cortina fechou e acabou, né? E a família ficou ali assim, né? E agora? A ver navios, apenas pelo microfone lá, falaram que dentro de 10 dias iam receber a cinza do morto e pronto. E acabou a cerimônia. Então aquilo ali foi um insight para eu... Começar o enredo da história. Para eu escrever. Aí me surgiu uma porção de dúvidas. Será que esse corpo vai ser cremado mesmo? Né? Ô, seu Pedro, conta pra gente rapidamente então sobre esse enredo, só para quem está nos vendo, para saber um pouquinho do que acontece no livro. Sem, como dizem, sem dar spoiler, sem contar pra gente. Eu tenho aqui, inclusive no epílogo, como é? Na contracapa. Na contracapa diz o seguinte, que a narrativa de Cortina Negra pressupõe a interferência dos mortos no mundo dos vivos, né? Através de inspirações e através de sonhos. E traz um alerta aos pais que não impõem limites às vontades dos seus filhos. O Flávio, o personagem, né? O Flávio, criado na tolerância pela mãe e sem a autoridade do pai adotivo, torna-se um mau elemento na sociedade, né? No colégio, ele desavença seriamente com um professor e jura vingar-se desse professor, nem que seja depois de morto, né? E por aí vai, né? Então, e extremamente ambicioso, o Flávio, ele quer dinheiro e a mãe, coitada, não conseguia dar o dinheiro que ele queria e meteu-se no mundo das drogas, né? Traficante de drogas, assalto a bancos, etc., né? E aí foi preso. Ele fugiu várias vezes da prisão, conseguia dar um jeito de fugir, né? E sabendo, depois de anos, sabendo da morte do professor desafeto, né? O Flávio acompanha o féretro até o crematório com a intenção de ir lá praticar a vingança que ele havia prometido, né? Então, só que o espírito do morto, né, o espírito do professor, interferiu na coisa e não deixou a vingança se completar como ele queria. Vamos parar por aqui, porque a pessoa tem que ler para saber direitinho o que aconteceu. Seu Pedro, a gente vai fazer um pequeno intervalo e na volta a gente vai falar um pouquinho da literatura como meio de falar sobre as questões da atualidade, porque esse livro ele vem com muitas questões atuais. Sim. Tá bom? Não sai daí que a gente volta já já. Olá, estamos de volta
volta e hoje temos a honra de receber mais uma vez no programa o escritor Pedro Antônio Correia, membro fundador da ACATU, nossa Academia Tubaronense de Letras. E ele está de volta para falar do lançamento do seu 18º livro, Cortina Negra, Crime no Crematório, que aconteceu no dia 24 de outubro na Biblioteca da Unisul. Mas antes de continuarmos o nosso bate-papo, quero falar do IASD, onde você aprende vários idiomas de uma maneira fácil e divertida. E agora, no IASD, você tem um programa totalmente novo, onde a tecnologia digital está associada ao ensino dentro e fora da sala de aula, trazendo maior mobilidade, flexibilidade e rapidez ao seu aprendizado. Usando tablet, celular, iPod e outros aparelhos digitais, você tem acesso a uma variedade de materiais e pode escolher o que mais se identifica. Está esperando o que para fazer sua matrícula? Vá logo para a escola que faz você se conectar com o mundo. Vá para o IASD. Seu Pedro, voltando então, é o que a gente estava falando, a literatura como um meio de falar sobre assuntos da atualidade. Como através da literatura, mesmo que seja ficcional, o autor acaba abordando vários temas, né? Ou da atualidade, ou até passados, enfim, que acho que você começa a pensar sobre. Embora o enredo da narrativa seja fictício, né? Seja ficção, a gente coloca muitas coisas da nossa vivência pessoal, do nosso dia a dia, né, do nosso aprendizado durante os 80 anos de vida que eu já tenho, graças a Deus, né? Então, ao longo dessa vivência toda, a gente, quer dizer, aquele aprendizado a gente coloca no livro, né? Coloca no livro. Então, e isso enriquece os personagens, né? Até esses dias eu falei para colegas, se um psicólogo fosse analisar bem os nossos escritos, ele faria um painel bem exato do que nós somos interiormente, né? Sem dúvida nenhuma. Através dos nossos escritos. E é um painel também das coisas, das vivências de mundo também, né? Então, da gente por exemplo, mundo. eu abordo muito a questão da religião, né? Por quê? A minha formação foi religiosa. Eu estive no seminário durante 7 anos. Pois né? então... Não fiquei padre, mas fiquei papai. Mas isso influencia imensamente. Sim, bastante, eu vi ali, o senhor coloca ali a questão da religião como a cremação é uma coisa que pertence a algumas religiões, a outras já não. Isso é legal, não é legal? Eu procurei não abordar assim, eu procurei não ser, como é que se diz, tendencioso, né? Até inclusive na descrição lá da cena da sala da cremação, temas de várias religiões e tal, para que não transparecesse a minha tendência católica, pessoal do catolicismo, né? Porque todas as religiões são válidas, claro, né? Uma vez que elas sejam praticadas com honestidade, com seriedade, toda religião é válida, né? E ali, como o senhor já falou, né, o morto não deixa que a vingança aconteça. Como? Ali baixa um pouco do espírito também, né? Através de inspiração, né? Inclusive, nós, no catolicismo, nós aceitamos, no credo, nós rezamos, creio na comunhão dos santos. A comunhão dos santos, o que é? É justamente essa interferência as nossas relações para com eles e eles para conosco, né? Essa intermediação, né? É a comunhão dos santos. Seu Pedro, e outro tema muito importante que o senhor trata no livro é a questão do respeito ou desrespeito, né, aos professores, né? Que a gente tem visto cada coisa muito absurda. Hoje em dia o professor está sendo um fantoche dentro da sala de aula, né? Olha, tem coisas que a gente vê pela televisão que a gente não crê. Não só os professores, os próprios pais dentro da sua casa perderam completamente o respeito, foram tirados deles o respeito, né? A autoridade paterna, onde é que está? Né? A questão dos limites, né? Aquele dizer antigo, quem dá o pão dá o ensino, já não vale mais, né?
E assim, exatamente, é a questão do respeito em geral, né? Essas nossas leis mal feitas, né? E da questão da falta de limite, né? Que os pais às vezes não conseguem dosar esse limite e acaba a criança crescendo achando que pode fazer tudo. Sim, né? E aí às vezes acaba acontecendo como aconteceu com o personagem, né? Com o Flávio, aí é um meu personagem. Caindo aí no mundo do crime e das drogas e não respeitando ninguém, só indo pro pior lado possível humano, né? Que nem humano parece ser, na verdade, animal, né? É verdade. Seu Pedro, vamos falar um pouquinho então sobre as outras obras. Pois eu trouxe aqui, inclusive, a questão de uns 3, 4 anos passados, né? Sim. Eu me pus seriamente, acho que eu gastei uns 4, 5 meses a transformar os Lusíadas de Camões em prosa. Gente, por quê? Maravilha. Porque os Lusíadas é um poema longo, extenso, com 10 cantos, né? A métrica exata e tal, né? Que ninguém entende. Quer dizer, ninguém não. É difícil de entender. Poucas pessoas conseguem entender os Lusíadas. Não só os Lusíadas, como outros poemas antigos, né? Então, é o maior monumento literário da língua portuguesa. Sim. É o maior monumento literário da língua portuguesa, são os Lusíadas. Marcou época, né? Claro. Então, e é uma obra que está sendo esquecida. Até eu coloquei o título Náufrago do Tempo. Por quê? Porque já ninguém mais usa. Ler os próprios alunos, os próprios acadêmicos do curso de letras não leem os Lusíadas. Se leem 1, 2 estrofes e pronto, porque é maçante, é cansativo. É cansativo, né? Eu próprio que modéstia à parte, domino bem a sintaxe, né? Sim, claro. Em algumas estrofes eu precisava gastar minutos e minutos, quase meia hora ou mais, para decifrar o que o danado do caolho queria dizer, né? Seu Pedro, a gente vai ter que fazer um pequeno intervalo, mas eu quero que o senhor volte falando um pouquinho mais dessa obra. Como é que o senhor conseguiu transformar o Lusíadas em prosa e é uma obra, e explicando, né, o que acontece, a história. Não saia daí que a gente volta já já. Olá, estamos de volta. Hoje temos a honra de receber mais uma vez no programa o escritor Pedro Antônio Correia, membro fundador da ACATU, nossa Academia Tubaronense de Letras. E ele está de volta para falar do lançamento do seu 18º livro, Cortina Negra, Crime no Crematório, que aconteceu no dia 24 de outubro na Biblioteca da Unisul. Seu Pedro, voltando então, a gente está falando sobre essa obra que o senhor escreveu, que é uma obra que o senhor transforma os Lusíadas, né, de Camões, em prosa. E explica mais ou menos como é que é o poema. O poema tradicional, né, para que o poeta consiga manter a métrica, né, a cadência e a métrica direitinho, ele precisa mudar os termos da oração, jogar o sujeito para o fim, o objeto para... e assim por diante. Então, no fim, por isso se torna difícil a compreensão. Né? E também um português arcaico, né, seu Pedro? Também, eu mantive o mesmo português. Sim. Mantive o mesmo português. Eu não alterei a fraseologia, não alterei. Só coloquei na ordem direta, né? Para que as pessoas entendessem. Sujeito, verbo e complementos, né? Complementos verbais. Justamente essa ordem que o poeta destrói tudo, né? Então, porque daí ele tem que rimar até. Então eu fiz essa transformação do poema em prosa, né? Eu transformei as estrofes em períodos gramaticais, né? Maravilha. E fez o seguinte também, para que o leitor fizesse uma leitura paralela, eu coloco na página par, né, eu coloco o poema original. E ao lado, o mesmo conteúdo
em prosa, para que o leitor, se quiser fazer, faça uma leitura comparada. Né? E, inclusive, aqueles termos, aqueles vocábulos da história de Portugal antigo, porque o poema ele é um conteúdo, como é que se diz? É um compêndio de história de Portugal completo, praticamente, nos mínimos detalhes, de um compêndio fugiu a palavra agora. Mas sigamos. Meu Deus do céu. Da história, de história, de religião, inclusive, né? Cultura, enfim, geografia, história universal da época, né? Sim, daquela época. Quando foi escrito. E ninguém sabe disso, né? Quem lê os Lusíadas fica por dentro exatamente de como foi a história, como surgiu o reino português. Que bacana, né? Como surgiu e como se desenvolveu até chegar na época de Camões. Claro. Né? Que é a época que ele escreve o poema. É uma pena. Seu Pedro, e esse livro ele não está publicado? Não está publicado. Então, se alguém tiver interesse em publicar... Eu tenho interesse em publicá-lo, né? Só que eu já fiz pesquisas a respeito, mandei inclusive para a Editora Porto, em Portugal, né? Eles me disseram que não tem interesse, que já tem lá em escritores portugueses que fizeram obras paralelas, né? Então não há interesse. Mas eu acho que dessa forma como eu fiz, não tem nenhuma. Não tem. Então fica a dica aí para quem quiser, alguma editora que se interessar. Os vocábulos, por exemplo, como eu tinha falado, da história, da geografia antiga, Sim. Eu coloco em caracteres menores dentro do próprio texto, para que não precise nota de rodapé. Sim, para não precisar fazer a nota de rodapé. Então, dentro do próprio texto, eu coloco em caracteres pequenininhos o que significa tal palavra. Maravilha, seu Pedro, eu tenho assim, muita por vontade exemplo, de ler. A taprobana, o que é a taprobana? Né, que ele fala logo no começo do coisa. A taprobana é a... Agora me fugiu também. Mas é que é muito vocábulo diferente. Essa foi boa, seu Pedro. Mas, leia um livro, né? É bom publicar para o pessoal ler e saber o que é, que eu também não faço nem ideia do que seja. Seu Pedro, mas vamos falar um pouquinho então. O senhor tem 18 livros escritos. Esse que eu lancei é o 7º publicado. Então o senhor tem 11 livros para publicar. Tem 11 livros para publicar. Pergunta que eu acho que é bem importante. E por que não os publicou ainda? Eu imagino, mas é bom perguntar. É uma pergunta retórica. É uma resposta óbvia, né? Óbvia. Falta de dinheiro. Quer dizer, não tem... O retorno é muito lento, né? Seu Pedro, como é que é, o senhor que já publicou algum livro, como é que é publicar um livro no Brasil? Como é que é a experiência do senhor? Que eu acho que é bem importante, todo mundo tem curiosidade de saber. Muita gente me pergunta, é difícil escrever um livro? Eu disse, olha, é muito mais difícil publicá-lo. Muito mais difícil publicá-lo e vendê-lo, então, muito pior ainda, né? Porque eu tenho um livro, ó, esse aqui. Esse livro aqui, o meu terceiro, eu lancei em 2006, ainda devo ter mais de 300 livros para a venda ainda. E ele no total de quantos livros? De mil exemplares, tem mais de 300 ainda. Que é a Trilha dos Miseráveis, que o senhor fala da Guerra do Contestado, é nesse aqui, né? Justo. Esse aqui que eu lancei depois, em 2009, também devo ter também uns 400, 500 exemplares ainda. E eu percebo assim também que a concorrência é braba, porque tem muita gente escrevendo de tudo, né, seu Pedro? Coisas de qualidade, coisas de não qualidade. E aí tem também as plataformas digitais que facilitam o acesso do livro, né? O senhor já acho que o penúltimo livro que eu li do senhor foi por meio de... Foi um e-book, foi um livro digital. Por isso eu confundi, porque eu li ele mais recentemente. Esse livro aqui, já vê, na forma digital, já faz 3 anos que está lá, vendi 3 exemplares só. É que é muita oferta, seu Pedro, é muita oferta. Porque eu também não sei
promover uma divulgação dele, né? Eu acho que o escritor ele precisa de acompanhamento não só de uma editora que vai publicar, mas o acompanhamento depois de como lançar esse livro pela internet, na sua cidade, na sua região. Esse suporte eu acho muito importante e eu sinto falta também. Justamente, nós aqui nós não conseguimos alcançar a grande mídia, né? Exatamente. Rio, São Paulo, né? Onde tem as grandes editoras e tal, né? Então, mesmo que seja uma edição independente, não das grandes editoras, mas tivesse um profissional que fizesse essa divulgação do livro. Ai, seu Pedro, a gente estava precisando. Se alguém estiver ouvindo e trabalhar com isso, eu acho que o escritor precisa desse tipo de profissional que publique e divulgue o seu livro, ajude-o a divulgar o livro. Seu Pedro, a gente está terminando, o senhor acredita? Então, é a pena, né? Muito tão rápido. Né? É um bate-papo muito rápido. É um vapt-vupt. Mas o senhor sabe que aqui nós estamos de portas abertas e o senhor é sempre convidado, o senhor sabe disso. Nem tem porta, né? Nem tem porta. Aqui já é tudo aberto mesmo. Obrigada, tá, seu Pedro, por vir mais uma vez. E sucesso nesse livro que é muito gostoso de ler. Gostei bastante mesmo. Obrigado, viu? E eu conversei hoje com o escritor, membro da Academia Tubaronense de Letras, Pedro Antônio Correia. E o Bate-Papo Literário está no ar aqui na Unisul TV. Se você não conseguiu assistir o programa inteiro ou gostaria de assistir novamente, ele vai estar disponível na minha página do Facebook, facebook.com/Renata M. Adalbó, ou pelo canal do programa no YouTube chamado Bate-Papo Literário. Vá lá e inscreva-se. Queria muito agradecer a companhia de vocês e espero todos novamente no nosso próximo Bate-Papo Literário. Até lá!